Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas e os restantes membros. Cumprimento as Sras. e os Srs. Deputados. Sra. Presidente, o Orçamento de Estado apresentado pelo Governo para o ano 2025 reflete uma série de escolhas que, embora possam ter benefícios no curto prazo, suscitou-nos várias preocupações no que respeita à sua sustentabilidade médio e longo prazo. Em particular, gostaríamos de destacar 3 pontos principais que, a nosso ver, exigem uma análise mais cuidadosa e um debate mais aprofundado. Voltaremos ao tema do crescimento económico versus aumento da despesa pública, um tema já referido aqui pela Sra. Presidente, mas que eu gostaria de ver mais aprofundado. A nossa principal preocupação é que, ao basear-se demasiado em previsões de crescimento económico robusto, o orçamento assume um risco elevado de insuficiência de receitas, o que poderá afetar a execução orçamental ao longo do ano. Caso o crescimento económico não se materialize conforme esperado, as margens de manobra fiscal poderão ser muito limitadas, criando um cenário de desequilíbrio orçamental que prejudicaria a credibilidade do Governo e, sobretudo, a confiança dos mercados. Por outro lado, na apresentação do Boletim Económico de outubro, o Banco de Portugal alertou para o crescimento da despesa pública corrente, que está a subir como não aumentava em muitas décadas, no seguimento daquilo que a Sra. Presidente já falou, sendo que o exercício orçamental de 2024 revela crescimentos da despesa que não eram observados desde 1992. Ora, o Conselho de Finanças Públicas, apesar de apresentar algumas contas diferentes, também reconhece os riscos que este aumento da despesa representa para o saldo orçamental. A minha primeira pergunta é se, relativamente a 2025, não vos parece que as previsões do Governo são demasiado otimistas, especialmente no contexto de abrandamento da economia europeia e, segundo as palavras de Vossas Excelências, num putativo cenário em que a despesa poderá derrapar mais de 1.000 milhões de euros já em 2025. E aqui gostaria que a Sra. Presidente se falasse um pouco mais sobre esta derrapagem e porque é que a mesma poderá ocorrer. Outro ponto que gostava de trazer para esta discussão é o potencial perigo da chamada dívida escondida, que um estudo recente do FMI aponta que ascenda a mais de 16.000 milhões de euros. Parece-nos que valores destas dimensões deturpam a narrativa das contas certas que tanto este Governo como o Governo anterior gostam de alimentar. Gostaria de saber a vossa perspectiva sobre este assunto, até porque se a dívida pública é maior do que parece, então também os esforços orçamentais atuais poderão ser mais curtos do que o necessário. E falando nesta dívida escondida, surge-me a questão dos passivos contingentes e do seu aumento. E aqui existem 2 vertentes que gostaria de abordar. Por um lado, conforme referem Vossas Excelências, podem acrescer responsabilidades geradas na par pública, nomeadamente nas que venham a decorrer da INAPA, da privatização da EFASEC, do risco de não conclusão em 2024 do processo de venda da participação do Hospital da Cruz Vermelha detido pela Santa Casa Misericórdia de Lisboa, entre outros. Por outro lado, e tendo em conta que o Governo, em conluio com o Partido Socialista, decidiu acabar com a necessidade do visto prévio do Tribunal de Contas nas candidaturas do PRR, retirando assim um importante mecanismo prudencial de legalidade, parece-me que também daqui poderão decorrer mais riscos para os chamados passivos contingentes. Como sabemos que grande parte dos fundos vão ser absorvidos pelo setor público, cada vez que sejam detectadas desconformidades por parte do Tribunal de Contas em fase em que os projetos já estejam em andamento, terá de ser o Estado a arcar com as despesas inerentes. Desta forma, gostava de ouvir a opinião do Conselho de Finanças Públicas sobre esta matéria. E, por último, gostaria de lhe colocar a seguinte questão de uma forma muito sintética. O Governo prevê que a execução financeira do PRR para 2025 seja de 7.800 milhões de euros. Caso o Governo falhe esta meta, qual poderá ser o impacto no investimento público e, por consequência, nas projeções de crescimento do PIB? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr.